pessoal, essa membrana aqui de ECMO, vocês conseguem perceber esses pontos pretos aqui. Essa membrana tem mais ou menos 3 semanas de uso, porém são poucos. O exame tem outra aqui, ó. Poucos pontos pretos que significam coágulos. Você vê que o sangue aqui, ó, ele chega. Vocês conseguem perceber que ele está um pouco escuro aqui, desoxigenado, e sai aqui um pouco mais vermelho, o tom dele mais avermelhado, sangue oxigenado. É importante ver a gasometria aqui antes da membrana, que é isso aqui, e após a membrana, para ver se a membrana está com a sua função adequada. E a gente vê isso pela gasometria aqui, é um dos parâmetros. Observem aqui, ó. Aqui é a gaso pré-membrana, PO2 de 52, e após membrana com a PO2 de 337, denotando uma boa função daquela membrana, apesar de 3 semanas de uso. Então pessoal, nesse vídeo aí que eu acabei de mostrar, falando a respeito da membrana do ECMO e das gasometrias pré e pós-membrana, entra na seara da manutenção e da observação da função da membrana do ECMO. A membrana do ECMO vai cumprir o papel dentro do aparelho de oxigenar o sangue proveniente do corpo do paciente e bombeado para essa membrana e retirar CO2 através de um fluxo de gás que passa por dentro dessa membrana. Falamos membrana porque literalmente aquela cápsula que vocês puderam ver no vídeo, ela é uma membrana de um determinado material que faz com que haja uma troca gasosa do sangue com os gases que passam através dessa membrana. Grosseiramente falando, seria isso. E como é que verificamos a função da membrana? Como eu citei no vídeo, avaliamos a gasometria antes do sangue chegar na membrana, ou seja, a gasometria pré-membrana, e a gasometria após o sangue sair da membrana, ou seja, o sangue chega desaturado, não oxigenado, e vai ser oxigenado pela membrana. Se a oxigenação for adequada, ou seja, se a saturação estiver 100% após a membrana, e se a PO2 ofertada for muito alta, ou seja, quando acima de 250, outras referências falam 300, isso varia também conforme algumas variáveis relacionadas tanto ao status clínico do paciente, a FO2 ofertada pelo ECMO e a FO2 ofertada pelo ventilador, mas de maneira geral, quando está acima de 250, 300, isso denota o quê? Quer dizer que a membrana está tendo um alto potencial de fornecer oxigênio para aquele sangue que está passando através dela. Dessa forma, a sua função, que é basicamente cumprir uma oxigenação, fazer com que o sangue seja oxigenado, está sendo cumprida. Tá? Outra variável que eu não mostrei no vídeo, mas é avaliar o gradiente transmembrana, que seria o quê? A pressão antes da membrana e a pressão pós a membrana. Aí teríamos que colocar transdutores antes e após a membrana. Se essa pressão, se esse gradiente, ou seja, a gente fazendo a diferença da pressão antes e após a membrana, estiver muito alta, significa que está havendo resistência na membrana. Ou seja, se a pressão antes da membrana ela está aumentando em relação após a membrana, significa dizer que muito provavelmente essa membrana está através de coágulos, adesão de algumas fibrinas, plaquetas, trombos, microtrombos, está fazendo com que o sangue tenha maior resistência em passar, aumente o gradiente e consequentemente a função dessa membrana vai cair, digamos assim, vai reduzir, estará reduzida. Assim sendo, pessoal, para o controle da função da membrana é necessário realizar gasometrias. Aqui no nosso serviço realizamos a cada 48 horas. Se houver sinais de piora da membrana, realizamos diariamente. Mas, de maneira geral, 2 pontos precisam ser observados para o controle da função da membrana. Existem outros, mas 2
necessariamente têm que ser observados, que é as gasometrias pré e pós-membrana, que vocês já entenderam qual é a função delas, e o gradiente transmembrana, que vocês também já compreenderam qual é a função dele. Obrigado, espero que vocês tenham compreendido esse assunto a respeito do ECMO e forte abraço.